Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para o nosso curso preparatório para a ETEC. Nós temos trabalhado só questões de matemática. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho de física também. Nós demos uma olhada já em vários elementos da matemática, agora alguns elementos são aplicados também na física e caem nas nossas provas. Então, peguem os exercícios, façam os exercícios. Se tiverem dúvida, vocês podem mandar pelos comentários do vídeo para que eu possa responder suas dúvidas. De qualquer forma, o vídeo na sequência vocês vão acompanhar a resolução desses exercícios, tá bom? Bom, lembrando vocês que vocês também podem acessar material e outros exercícios, outras resoluções, usando o nosso website, tá? Então, joia, bons estudos para vocês. Bom, então vamos à correção dos exercícios. Efetuando-se, exercício 1, efetuando-se 0,1 elevado ao cubo, que multiplica 0,2 dividido por 0,04 metro, obtém-se. Aí eu tenho 5 opções aqui. Lembrando, essas questões eu selecionei por quê? Porque nós estamos pensando nas questões de unidade de medida, potências de 10 e etc. É claro que tem elementos matemáticos que a gente precisa revisar. Exemplo, vamos lá. Primeira coisa a fazer é o quê? Pegar essa questão e reescrever na forma de racional, na forma de um número racional. Então, quer dizer, quando eu tenho 0,1 elevado ao cubo, a maneira mais correta ou mais fácil da gente fazer essa potência é reescrevê-lo para na forma de uma fração. Ou seja, 0,1 corresponde a 1/10. Então vai ficar 1/10 ao cubo, que multiplica. Agora eu vou avaliar o restante. 0,2 dividido por 0,04 também é conveniente que eu reescreva. Então, vai ficar 2/10 dividido por 4/100. Bom, observa uma coisa, que eu tomei o cuidado de colocar os parênteses, porque é comum a gente não colocar esses parênteses e errar nas operações. Então, também é uma coisa importante para vocês observarem. Bom, agora nós podemos desenvolver essas potências. 1 elevado ao cubo é igual a 1, 10 elevado ao cubo é igual a 1000. Então, 1 milésimo que multiplica. Agora eu vou reescrever essa divisão. Essa divisão, eu tenho que lembrar que a divisão de números racionais, ela não opera de forma imediata. Eu tenho que usar um artifício, que é o quê? Repetir a primeira fração e inverter a segunda. Então, primeiro eu reescrevo, certo? 2/10 dividido por 4/100. E agora este termo eu vou fazer essa operação que eu disse. Ou seja, repito 2/10, inverto a operação e o denominador, 4/100. Isso vai ficar 1 milésimo que multiplica 2/10 vezes 100/4. Joia? Beleza. Agora eu faço as simplificações. Sempre é conveniente que em algum momento vocês avaliem a expressão para verificar se é possível fazer alguma simplificação antes de fazer a operação final, a multiplicação. Bom, como é uma multiplicação de 3 termos, eu posso simplificar nos 3 termos. Ou seja, eu corto um zero em cima, um zero embaixo, no 2/10 e 100/4. Também posso cortar um zero do 1 milésimo e um zero do 100. Perfeito. Agora, olha só, eu estou simplificando. Então, 2/4 também é possível ser simplificado. 2 dividido por 2 e 4 dividido por 2. O resultado será 1/2. Resultou, então, o quê? Nesta operação, dentro do parênteses, 1 vezes 1, 1, e 1 vezes 2, 2, 1/2. Portanto, nossa expressão vai ficar assim, 1/100 que multiplica 1/2. Não se esqueçam da unidade de medida, metro. Agora eu tenho que fazer a operação, a multiplicação deles. Ou seja, 1 vezes 1 é igual a 1, 100 vezes 2 é igual a 200.
metro vezes metro, metro quadrado. Beleza? Bom, agora aqui eu faço essa divisão. 1 dividido por 200 será igual a 0,005 metro quadrado. Lembrando, qual que é a intencionalidade dessa questão? Observarmos a questão da potência de 10. Então, reparem que eu tenho aqui um número decimal, na verdade milesimal, e eu preciso reescrever como uma potência de 10. Se a gente usar aquele artifício que eu usei, como falei para vocês na aula, o que acontece? Eu posso movimentar a vírgula. Para notação científica, eu preciso de um algarismo significativo antes da vírgula. Portanto, a vírgula vai ter que andar até depois do 5 para a direita. Quando ela se movimenta à direita, eu acrescento potências de 10 de ordem negativa, com um expoente negativo. Tudo bem? Então, isso vai ficar assim. Eu movimento à esquerda. Isso vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 3, pois eu andei 3 casas decimais, metro quadrado. Bom, essa é a nossa resposta. 5 vezes 10 elevado a menos 3 metro quadrado, item A. Beleza? Joia. Bom, exercício 2. Um físico, pesquisador em sismologia, necessita para seu estudo avaliar a quantidade de átomos existentes no planeta Terra. Sabendo-se que a massa do planeta Terra é de 5,98 vezes 10 elevado à 24ª potência, quilograma, e que a massa média dos átomos que compõem a Terra é de 40 unidades de massa atômica, quantos átomos existem no planeta Terra? Essa é uma questão adaptada do livro do Hibbeler. Adotar a unidade de massa atômica igual a 1,661 vezes 10 elevado a menos 27. Primeira coisa a fazer é coletar os dados. Notem que a gente já tem todos os dados aqui, é só a gente organizá-los. Então, o que nós queremos saber? Nós queremos saber o número de átomos número de átomos existentes no planeta. Como é que é calculado isso? A massa média é igual à massa do planeta dividido pelo número de átomos. Então, eu tenho que reescrever isso algebricamente e isolar o número de átomos. Ou seja, o número de átomos será N igual à massa do planeta Terra dividido pela massa média. Coleta o dado. Primeiro dado que eu tenho aqui evidente. A minha massa total do planeta, que é igual a 5,98 vezes 10 elevado à 24ª quilograma. Também tenho a massa média, que é igual a 40 vezes a unidade de massa atômica, que agora eu já substituo pelo valor 1,661 vezes 10 elevado a menos 27 kg. Tenho esses dois dados, já tenho a expressão, a fórmula na qual eu vou aplicar, então agora basta eu substituir na fórmula os valores. Substituindo na fórmula os valores, nós temos 5,98 vezes 10 elevado à 24ª, dividido por 40 vezes 1,661 vezes 10 elevado a menos 27. Agora eu faço as operações. Parte numérica dividido por parte numérica, potência dividido por potência. Tá? Então, 5,98 dividido por 40 vezes 1,661, o resultado 0,0900602. Potência dividido por potência, repete a base e subtrai os expoentes. 24 menos 27, 51. Perfeito? Bom. Menos 27, né? Bom. Agora eu recordo que a intencionalidade dessas questões que nós estamos olhando é mexer com a questão das potências, arredondamento, etc. Então, quer dizer, não está na forma da notação científica canônica, ou seja, um algarismo significativo. O zero não é significativo, antes da vírgula. Então, eu preciso movimentar à esquerda, novamente, 2 casas decimais. Então, se eu movimento à esquerda 2 casas decimais, eu vou ter que acrescentar
2 zeros à potência de 10. 2 negativos à potência de 10, perdão. Então, isso vai ficar, movimentando, eu vou ter que acrescentar menos 2, isso vai ficar 9,000602 vezes 10 elevado à 49ª potência. Lembrando que nós estamos pensando em arredondamento, eu agora olho as minhas respostas e verifico que a resposta que corresponde a 9,09 inteiros vezes 10 elevado a 49 é a alternativa B. Beleza? Joia. Bom, exercício 3. Diz assim: em laboratório, em circunstâncias controladas, um estudante avalia que a massa de um átomo de próton é de 1,7 vezes 10 elevado a menos 27 kg. Sabendo-se que essa massa corresponde a aproximadamente 1.700 vezes a massa de um elétron, determine aproximadamente a massa de um elétron em notação científica, com uma precisão de 2 casas decimais. Essa questão, vocês podem observar uma coisa, tem um erro de digitação, tá? Na verdade é 1.800 vezes a massa do elétron. Então, fazendo essa correção, agora a gente já pode fazer a coleta de dados. Primeira coisa a fazer é enxergar, olha só, a massa do meu próton eu já tenho 1,7 vezes 10 elevado a menos 27 kg. Já sei também que isto, segundo o enunciado, é igual a 1.800 vezes a massa do elétron. Bom, então, a partir desta igualdade, eu já tenho uma informação importante. Ou seja, eu posso reescrever 1.800 massa do elétron igual a 1,7 vezes 10 elevado a menos 27 kg. O que eu quero achar aqui no meu problema é a massa do elétron, certo? Então, basta eu isolar a massa do elétron, ou seja, nossa massa do elétron vai ficar 1,7 vezes 10 elevado a menos 27 kg dividido por 1.800. Beleza? Joia. A partir dessa informação, agora eu posso fazer a operacionalidade. Eu também poderia ter escrito esse 1.800 como uma potência de 10, tanto faz, tá? Aí é gosto de vocês. Vocês podem escrever 1.800 e dividir 1,7 por 1.800, ou escrever esse denominador como 1,8 vezes 10 elevado à terceira, e também fazer parte numérica por parte numérica, potência por potência, tanto faz. Como eu já queria dar a resposta, então a massa do elétron, fazendo a operação da divisão entre eles, será 0,0009444 vezes 10 elevado a menos 27 kg. Agora, desta informação, eu volto nas minhas opções. Nota que elas estão em notação científica com a forma adequada, que é com um algarismo significativo antes da vírgula. Então, eu preciso reescrever isso, certo? Se eu vou reescrever, o que vai acontecer? Eu terei que movimentar 4 casas decimais, e se eu vou movimentar 4 casas decimais, eu acrescento 4 negativos. Então, isso vai ficar 9,44 vezes 10 elevado a menos 27, menos 4, dividido quilograma. Bom, outra coisa a observar. Se agora, quando eu enxerguei isso, basta eu fazer essa operação, né? Menos 27 menos 4, menos 31. Portanto, a minha resposta correta é 9,44 vezes 10 elevado a menos 31. Procuro nas minhas respostas. A resposta correta é a alternativa D, 9,44 vezes 10 elevado a menos 31 kg. Joinha? Bom, lembrem-se de uma coisa. Ah, professor, essa questão de potências e arredondamento não me entra muito bem. Deem uma olhada no vídeo que trata do assunto, inclusive com questões de física, que vai ficar mais claro para vocês. Exercício 4. Vamos lá. Sabendo-se que
em média, o coração humano bate 5.000 vezes por hora, determine o número de vezes que o coração de uma pessoa bate ao ter completado 30 anos de idade. Usar a notação científica arredondando com uma precisão de uma casa decimal e despreze a diferença no número de dias nos anos bissexto. Lembrando que nós estamos olhando problemas principalmente com a questão de notação científica, unidades de medida. Então, primeira coisa a fazer, obter a média diária de batimentos de coração. Eu chamei a variável de BD. Eu posso dar o nome que eu quiser, vocês podem inclusive escrever média diária. Mas a média diária é igual a 24, que é a quantidade de horas no dia, vezes 5.000 batimentos por dia. Portanto, isso corresponde a 120.000 batimentos diários. Agora eu posso deixar já em notação científica que é conveniente. Então isso vai ser 1,2 vezes 10 à quinta potência. Bom, média diária de batimentos. Agora eu vou para o segundo elemento do meu problema. Ou seja, eu preciso verificar quantos dias nós temos num período de 30 anos. Chamei de D, variável D. Isso então vai ser D igual a 30 dias em 30 anos, em 365 dias. Aí eu faço o produto disso. O produto disso vai ser igual a 10.950 dias. Perfeito? Bom, também posso escrever em notação científica, apesar de não precisar. Então, isso vai ser igual a 1,095 vezes 10 à quarta potência. Bom, então eu já tenho esses dois dados. De posse desses dois dados, agora o que eu quero saber mesmo? Olha só, o problema pede, vamos voltar no problema. Sabendo-se a média diária de corações humanos, determine o número de vezes que o coração de uma pessoa bate ao ter completado 30 anos. Então eu já tenho a quantidade de batimentos, a média diária. E já tenho a quantidade de dias. Então agora basta fazer o produto disso, certo? Então, o produto disso será igual a N, que eu chamei de número de batimentos, igual a a média diária vezes o número de dias. Então, faço esse produto, isso vai ficar D igual a 1,095 vezes 10 à quarta, vezes 1,2 vezes 10 à quinta. Lembrando, potências de 10. Nós estamos trabalhando a ideia das potências de 10. Então, agora eu vou fazer o produto. O que eu faço? Multiplico parte numérica por parte numérica e parte potência de 10 por potência de 10. A potência de 10 por potência de 10. Então, 1,095 vezes 1,2 igual a 1,314. Depois, 10 à quarta vezes 10 à quinta. O que eu faço? Repete a base e soma os expoentes. Então, isso vai ficar 10 à nona dias. Perfeito? Bom, aqui agora eu já tenho a resposta. Mas lembrando que o problema pede para que seja feito também um arredondamento. Então, eu preciso observar qual é o arredondamento. O critério desse arredondamento é usar a notação científica arredondando com uma precisão de uma casa decimal. Sempre é o que é depois da vírgula. Então, ou seja, 1,3. Quando se avalia-se a casa seguinte, ou seja, avaliaria-se o 1/100, ou seja, 1,31. Avalio esta casa. Como ela é inferior a 5, então eu mantenho 1,3. Tudo bem? Ou seja, 1,3 vezes 10 elevado à nona potência. Volto nas minhas questões e verifico qual que é a minha resposta. Resposta é a alternativa D, 1,3 vezes 10 elevado à nona potência. Beleza, pessoal? Joia. Fechamos essas questões. Beleza, gente. Terminamos os exercícios propostos para hoje. Lembrando, no que nós falamos, o movimento uniforme. Então, deem uma olhada no conteúdo relativo ao movimento uniforme. Eu recomendo também que vocês peguem uma boa literatura para estudar, mas caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem mandar que eu respondo. Mandem através dos comentários dos vídeos que fica mais fácil para eu poder responder, mais rápido.
De qualquer forma, também vocês podem acessar no website, lá tem o roteiro de estudos e sugestões de videoaulas, etc. Tá bom? Joia, bons estudos para vocês e até a próxima aula.